Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda, de Educação Física, e eu vou explicar o conteúdo novo para quem não pôde participar da aula na segunda-feira passada, tá? Continuando então com as práticas de aventura na natureza, vamos falar um pouquinho sobre a escalada. A escalada é considerada um esporte e ela utiliza técnicas e movimentos do montanhismo, tá? Ela pode ser praticada tanto individualmente como em grupo também. E ela exige muita força, muita concentração, dentre outros desafios que nós vamos ver aqui para frente. A escalada surgiu nos Alpes suíços por volta do século XVIII. Os praticantes buscavam novos desafios, né? Então isso também exigiu que fossem desenvolvidos novos equipamentos e técnicas especiais. Aqui no Brasil, esse esporte chegou mais ou menos na década de 1980. Existem 3 tipos de escalada: o montanhismo, o alpinismo e a escalada esportiva. Montanhismo é toda atividade que é realizada em ambiente de montanha, então trilhas, acampamentos, tudo que for até 2.500 metros de altura é considerado montanhismo. Já o alpinismo é toda atividade que também é realizada em ambiente de montanha, como esses exemplos que nós vimos acima, mas que sejam acima de 2.500 metros de altura. Então, a partir dessa altura, já fica mais difícil para respirar, né? Na aula até a gente comentou que quando os jogadores de futebol vão jogar em outro país, que tem maior altitude, eles vão antes para o corpo já ir se adaptando. E agora vamos falar sobre a escalada esportiva, que é um esporte que surgiu na década de 1970 na Ucrânia e hoje ela tem diversas modalidades. Elas podem ser praticadas junto à natureza e em paredes artificiais também. As modalidades de escalada. Então, como nós vimos, tem 3 tipos e várias modalidades. Tem escalada de bloco, esportiva, artificial, indoor, tradicional, big wall, alpina e em montanha, que é o alpinismo, né? Nós vamos ver algumas fotos de cada uma delas a seguir. Então, o alpinismo de bloco, os participantes têm que subir uma rocha ou um muro de treino, e aqui o que mais é trabalhado é a força física e a explosão. Escalada esportiva, que ela, como o próprio nome fala, ela é uma competição. Pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser numa rocha artificial ou então numa rocha da natureza. A escalada tradicional, que tem vários pontos de segurança fixados na parede, mas esses pontos só não interferem no movimento, né? Ele auxilia o atleta na segurança mesmo, como o próprio nome já diz. A escalada artificial, que aqui sim os aparelhos contribuem para o avanço do atleta, né, para ele conseguir subir. Então, tem vários equipamentos, o estribo, grampos, móveis, que ajudam ele a subir. A escalada Big Wall, nesse tipo de escalada, os atletas eles passam pelo menos uma noite dormindo no meio da parede. Pode ser mais de uma noite, mas tem que ser pelo menos uma. A escalada indoor, que a parede tem agarras e ela imita uma rocha, né? Como o próprio nome diz, indoor é dentro, é um espaço fechado. Aqui em Rio Preto nós temos um lugar para praticar escalada indoor. Eu gostaria muito de levar vocês lá. Na aula online eu passei um vídeo mostrando. Quem tiver interesse chama Altitude Escalada. Aqui alguns equipamentos de segurança. Tem corda, fita, cinto, a cadeirinha, né? Luvas, capacetes e algumas ferragens. Na aula também eu mostrei algumas das montanhas mais altas do mundo. Existem muitas outras, aqui são todas acima de 8.000 metros. Então, a maior de todas é o Monte Everest. E o Monte Everest fica no Himalaia, no Nepal. Então, aqui eu dei a sugestão também de alguns filmes para vocês assistirem sobre escalada. Essa escalada de 2017 eu mostrei um trechinho durante a aula e eu coloquei o link também na apostila. Agora, só para explicar a atividade.
É bem simples, né? A primeira pergunta é pessoal, se você já tinha ouvido falar sobre a escalada, se tem vontade de praticar, sim ou não, e para falar o motivo, né? A 2, tá falando que a escalada é um ótimo tipo de exercício para o corpo, para a mente, traz muitos benefícios. Então é para falar, pode pesquisar, né? 3 benefícios que a escalada traz para o corpo e 3 benefícios que a escalada traz para a mente. E aí embaixo, para falar resumidamente o que é a escalada indoor. Eu já falei um pouquinho, mas tem que ser uma resposta mais completa.